Chegamos com o nosso quadro de saúde, correspondente médico, e eu estou feliz demais, viu? Porque é a primeira vez, pelo menos no ar, que eu e doutora Stephanie Risk nos encontramos. Nos bastidores, a gente já tinha conversado muito, mas me ausentei do jornal, não estava por aqui. Hoje é o nosso primeiro dia juntos, a nossa estreia, doutora. Então, bem-vinda, viu? Muito obrigada, Elisa. Estou tão feliz quanto você. Um bom dia. E eu fiquei assistindo de casa um pouquinho, doutora, maravilhosa, talentosa, inteligente. A gente ama muito tudo isso. Hashtag para você participar com a gente, correspondente médica. Tem o A. Até não sei se eu falei sem querer correspondente médico aqui, posso ter me confundido. Correspondente médica é onde você conversa com a gente ou pelo Instagram da CNN Brasil, viu? Também você pode conversar com a gente. Primeiro assunto de hoje, importante demais. E esse vírus da gripe, hein, gente? Minha nossa, o que tem de gente adoecendo, pegando vírus, uns que começam com uma dor de garganta, outros que é com o nariz escorrendo. É bastante gente mesmo com esse vírus sendo disseminado. E aí, é preciso cuidar-se, né? Pensar na proteção, especialmente contra a variante Darwin, que vem circulando pelo país. E olha só que curioso, segundo um estudo da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, as vacinas que são disponíveis contra a doença não protegem contra essa cepa. Mas alguns especialistas apostam que os imunizantes podem ter um grau de efetividade contra a variante. E a doutora vai explicar isso pra gente. Por isso que o governo do Rio de Janeiro, por exemplo, insistiu em fazer um esforço para disponibilizar vacinas contra a doença, mesmo fora da época apontada no calendário oficial. Você se lembra, né? Que não é agora, em dezembro, que a gente costuma anunciar que, atenção, vacinação contra a gripe, é mais lá para o meio do ano. E essa tática de apostar em uma vacina para uma variante ainda pouco conhecida é chamada de proteção cruzada. Doutora Stephanie, vamos lá. Todo mundo vai começar a querer procurar uma alternativa para se proteger. E a alternativa costuma ser a vacina. Mas se a vacina não protege, de acordo com a Universidade da Pensilvânia, como é que ficam as nossas vidas, hein? Quais são as alternativas? Então, quais são as alternativas? Realmente, o nível de proteção cruzada é super baixo, que é essa imunidade que você... É como se tivesse uma memória imunológica e quando você é exposto a algum vírus, ou você já tem uma vacina e tem uma variante nova, você acaba mirando um e acertando o outro. Daí, a Elisa me fala, qual vai ser a... O que a gente faz? Não tem muita opção. Tem sim, máscara, higiene pessoal, caso positivo, isolar, testar para a gente fazer o diagnóstico. E enquanto a gente não tem essa resposta definitiva, as evidências mostram que a proteção cruzada pelos vírus já circulantes da gripe é baixa. Essa proteção cruzada é baixa. Mas a gente tem que lembrar que tem que vacinar porque tem outros vírus que também podem circular. Apesar de agora essa variante que está causando essa epidemia, esse H3N2, que chama H3 Darwin, eu recomendo que todo mundo se vacine para a gente pensar em outros vírus também. Enquanto isso, manter as medidas de higiene básica, que é a higiene pessoal, máscara, distanciamento. Então, tudo aquilo que a gente está fazendo para se proteger de Covid-19 serve para se proteger da gripe também. Exatamente igual. Doutora, e até eu vou te perguntar mais sobre a questão da cepa Darwin, mas me veio algo agora na cabeça. A gente tem visto flexibilizações de máscara, né? E agora, de repente, o aparecimento de uma nova cepa. Isso é só uma coincidência ou não? Pode ter uma relação direta? Porque a gente está deixando de se proteger pela máscara. Não é coincidência de forma alguma. É por isso, a flexibilização. Antes a gente tinha lockdown, a gente não saiu, o vírus não circulou. Ano passado a gente não soube quantas pessoas teve influenza, teve gripe. Não vimos isso, certo? E agora vem a flexibilização, o vírus voltando a circular, com certeza uma coisa tem relação com a outra. Tá, agora deixa eu entender aqui, ó. A gente tem no nosso telão H1N1 e H3N2. Isso aqui seria uma variante da doença, assim como a gente vê com a Covid-19, as variantes na gripe, é exatamente assim? É exatamente assim. A gente tem que entender, quando a gente pensa no grupo influenza, o que é influenza? Influenza são as gripes, as síndromes gripais são geradas pela influenza. O influenza, ele existe o influenza A, B e C. Dentro do influenza A, a gente vem para o tipo H1N1, e H3N2, que não é novidade, essa H3N2 já é antiga. Só que a vacina que está circulando agora é contra a variante Hong Kong. E a que está causando a epidemia é a H3 Darwin, que é Darwin porque foi encontrada na cidade na Austrália chamada Darwin. Então, a gente hoje, com essa vacina nossa, a gente realmente não tem essa proteção para esse vírus que está
pegando todo mundo. Então, quando você fala em proteção cruzada, seria como se você tivesse feito a vacina para essas variantes e daí o danado do vírus sofre a mutação, que a gente sabe que da gripe, desde 1940, a primeira mutação foi descrita. O influenza a gente conhece desde 1968, mais ou menos. E de lá, todo ano, a OMS, eles têm reuniões, tem comitê de vigilância, e daí eles definem quais são as principais cepas e fazem a vacina daquele ano. Infelizmente, essa não entrou. É incrível como esse momento de pandemia, como a gente aprendeu, hein, com tantas notícias, porque a gente falou muito sobre variante, sobre cepa, sobre transmissão, a proteção das máscaras. E agora, quando a gente pega um assunto como esse, não é, doutora? Acaba sendo um pouquinho menos difícil de compreender, porque a gente viveu na prática essas questões de mutações. Por exemplo, com o Covid-19, apareceu uma variante, a vacina é ou não capaz de proteger contra essa variante? Aí agora com a gripe, apareceu a variante, a vacina é ou não capaz? A senhora concorda ou não? Qual que é a sua opinião de que a vacina tenha de ser aplicada mesmo assim? Primeiro tem de ter estoque, né? E que os governos estaduais e municipais se organizem. Mas ela poderia ser uma ferramenta eficaz? De certa forma, sim, mas justamente pelo que você falou, a gente não tem estoque suficiente, tem que ver a questão do transporte e talvez priorizar os grupos de maior risco. Mas lembrando que a proteção cruzada contra essa nova variante é baixa, então a gente entende que vacinando essa população, a gente está vacinando contra essas outras cepas. E o que a gente mais quer é que venha logo lá para março, a gente já vai ter essa Darwin para imunizar as pessoas de maior risco. Quer mandar sua pergunta? Por favor, hein? Hashtag correspondente médica. Eu estou aqui conversando com vocês e ao mesmo tempo, abrindo o Twitter, é pelo Twitter que você conversa comigo e com a doutora Stephanie, para você poder mandar a sua questão. Qualquer que seja a sua pergunta. Não existe pergunta boba neste quadro. Manda aí a sua pergunta para a gente poder conversar aqui com a doutora. Enquanto as perguntas não chegam, doutora, eu quero lhe fazer mais uma pergunta. Quando a gente fala de gripe, geralmente, campanha de vacinação, por exemplo, da gripe, começa por um público-alvo que são as pessoas mais idosas e depois vai descendo ali o processo de imunização, porque são os que estão mais expostos. Levando isso em conta, quando a gente fala agora de uma variante da gripe, a gente está vendo, então, muitas pessoas acometidas pela doença. É preciso ter uma preocupação com os idosos, ainda assim, porque a gente também está falando de gripe, mesmo sendo uma variante diferente, eles continuam sendo um público-alvo de preocupação? Continuam, sim. Essa distribuição dos pacientes mais graves é uma distribuição, Elisa, que a gente chama de distribuição em U. O que é? São crianças abaixo de 5 anos e adultos acima de 60 anos. Então, essa é a população de maior risco, gestantes, puérperas, ou seja, gestantes que acabaram de ter o filho, algum paciente que tem algum grau de imunossupressão ou porque tome alguma doença, algum medicamento que cause um grau de imunossupressão. Realmente, esses são os principais grupos de risco. Dúvidas, sintomas. Eu estava aqui perguntando para a doutora um pouquinho antes de entrar no ar, porque é uma dúvida particular minha de quando alguém chega no hospital, como é que consegue diferenciar? Esse aqui é Covid, esse aqui é gripe. Os sintomas são parecidos? Quais são os exames? A senhora que convive no hospital, observacionalmente, já consegue identificar a diferença ou é só o exame? Difícil, viu, Elisa? Só com o exame. Principalmente nessa fase inicial, o quadro é muito similar. Porque, principalmente com a Omicron, que ela, inclusive, é muito parecida com o sintoma gripal nessa fase inicial, que é dor no corpo, febre alta, o paciente fica super cansado. Então, os primeiros 3 dias são muito parecidos. Se a gente for pensar em coisas que possam diferenciar um pouco, o influenza, que é essa gripe, o paciente está num dia bom e no outro dia piora muito rápido. Então, essa evolução para esse quadro muito cansado, com muita dor, é muito rápido. E quando a gente fala da Covid, já é um quadro um pouquinho mais arrastado, de 3, 4, lá para o 5º dia o paciente vai começar a piorar. Então, se a gente pensar para trás, até dá para sugerir, mas não dá, por isso que é importantíssimo que todo mundo teste. Tá com sintoma de gripe, vá, porque a gente tem teste para isso. E esse teste é muito diferente do teste da Covid? Não, não é. Inclusive, você pode, dependendo de onde você fizer, tem um painel viral que você tem vários tipos de vírus. Outros tipos de vírus também, vírus sincicial respiratório, que são os principais vírus causadores da gripe ou doença parecida. Então, é procurar o hospital, conversar com o médico, conversar com a médica e ver qual que é a sua necessidade. O Tomás está fazendo uma pergunta aqui, interessante, porque ele está falando de vacina, doutor. E como a gente falou muito de vacina com a Covid-19, isso aqui a gente pode até generalizar um pouquinho mais, não só para a gripe. Ele disse, se eu estou vacinado, por que eu devo ter medo de quem não está vacinado? Por que exatamente quem não está vacinado pode oferecer um problema para os outros? Quem está para quem não está? Por exemplo... Ele vacinou e isso, eu estou vacinada. E por que eu devo
ter algum receio com uma pessoa que não tomou a vacina ainda? Sim, em teoria eu já estou protegida. Quando você toma vacina, isso não te confere 100% de proteção. Te confere de evoluir de forma grave. Então, você pode ser um portador oligossintomático, ou seja, com poucos sintomas, e mesmo assim está passando vírus. Por isso. Então, a pessoa pode acabar transmitindo o vírus até para quem já está vacinado. Sim. A diferença é a evolução da doença. Evolução. E assim como na gripe, quando você toma uma vacina, você pode pegar a gripe, mas a vitória é que não evolua. Isso. Respondido para vocês, hein, que nos acompanham. Mandem aqui as suas perguntas, correspondente médica. Que mais? Temos aqui, ó, Gabi Jacobs. Essa mutação da H1N1 é a mesma que acontece no processo da Covid? Pode haver dificuldade no diagnóstico entre elas? É o que acabamos de falar, não é, doutora? Essas mutações são muito parecidas quando a gente olha para a gripe e também Covid, porque ambos são vírus. Ambos são vírus. Por exemplo, a da Covid tem um local específico, a maioria das mutações são naquela proteína S, que é a proteína spike. Já esses vírus é alguma mudança na sequência genômica ali, que muda é como se mudasse alguém, é como se tivesse uma fila com várias pessoas e uma pessoa dessa trocou de lugar com a outra. Então, são pequenas mutações que acabam fazendo com que ela escape da nossa vacina. Muito bem, explicadíssimo para você que nos acompanha sobre a questão da vacina contra a gripe. Tem que se hidratar bastante. Ó, a doutora ali se hidratando, tá vendo, gente? Doutora não só pede para que você se hidrate, mas ela também se hidrata aqui ao vivo, para você que nos acompanha. Próximo assunto. Essa época de férias escolares, é muito normal que as crianças e adolescentes, se você tem um em casa, você sabe como é, que eles aumentem o tempo na frente das telas, em joguinhos, em rede social. E como é que faz para convencer a criança ou o adolescente para não ficar difícil, hein, doutora? E aumenta também a preocupação dos pais, evidentemente. Quais seriam, por exemplo, os perigos dessa exposição dos pequenos ao mundo virtual? Quando a gente fala de tempo, quanto tempo a criança pode ficar exposta à tela sem que isso faça algum mal? E mais, é seguro deixar um adolescente jogando o dia inteiro? Você sabia que existem respostas sérias e embasadas para essas e outras perguntas? A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual para o uso de telas e internet dos menores de idade. Doutora, se a gente que é adulto já fica assim o tempo inteiro, hein? A gente está ali, né, no celular o tempo inteiro, está no tablet. Como fazer com que a criança não fique assim também? Se ela olha nos pais, ela olha nos adultos, é muito fácil que ela se influencie, né? Com certeza. A criança, ela imita, ela é o exemplo dos pais. Então, antes de você cobrar do seu filho, também tente se segurar para não ficar a maior parte do tempo usando o celular, a tela, a própria televisão, né? Que é essa epidemia das telas, né? Que é geração glass, que é a geração de vidro por conta dessas telas. Uma geração diferente, É uma geração diferente. E a gente tem aqui uma listinha, então, as propostas da Sociedade Brasileira de Pediatria. É interessante que você veja, se você tem criança, tem adolescente na sua casa e não sabe, às vezes, nem como conversar. É difícil, né? Na hora de comer, por exemplo, fazer com que a criança se concentre, não fique mexendo no celular. Tem mãe, tem pai que acaba usando como uma alternativa para conseguir focar a atenção da criança. Mas será que tem um tempo certo para que não faça mal para a saúde mental dela? Vamos aqui às sugestões da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora, começando pelos riscos, então. Quando a gente fala de adolescente, crianças mais velhas, a gente tenta entender que pode causar um grau de dependência. As crianças podem ficar mais irritadas, porque acabam tendo uma noite de sono mais prejudicada. A luz azul, ela diminui a produção de melatonina. Então, essa criança que fica ali até o horário de dormir na tela de celular, do tablet, enfim, ela tem uma noite prejudicada. O sedentarismo, porque a criança que antes corria, jogava bola, pipa, ninguém usa mais, mas, enfim, que saía, corria, não era sedentária. Então, acaba criando uma geração de mais gordinhos. Problemas visuais, que pode gerar, inclusive, miopia. E acho que mais do que isso, até, crianças naqueles 1000 dias de vida, de 2 a 3 anos, é a hora que o cérebro está se expandindo, que você tem muita ligação de neurônio, sinapse, muito mais que adulto, inclusive. E tem uma coisa chamada poda neural, ou poda neuronal. É de poda mesmo. Quando chega nessa idade, 2 a 3 anos, o organismo entende que você tem que priorizar algumas áreas do cérebro. E se você, naquela época, não estimulou o cérebro inteiro, com o quê? Com contato visual, com comunicação, sentimento, parte motora mesmo, de correr, brincar, você tem uma poda neural nessa região. Então, assim, é difícil lá na frente você correr atrás desse prejuízo. Não é impossível. Tem a poda geralmente aos 3, aos 5 e aos 7 anos.
Isso, existem fases para isso? Existem fases. Então, nessa fase... Inclusive, por exemplo, um exemplo, família que tem muito músico. A criança, eu acho que tem um dom genético também, mas ele ali, pequenininha, sempre ouvindo, vai criando aquela educação musical. Então, é porque você está estimulando o cérebro. Então, quando você perde muito desse tempo olhando para um tablet, para um celular, você acha que a criança ela vai ter mais controle em observar, por exemplo, uma coisa super colorida, com música bidimensional, ou olhar uma formiguinha, um passarinho voando, ela não vai nem saber o que é o pássaro. Então, assim, é importante limitar. E daí a Sociedade Brasileira, nesse manual, que é menos tela, mais saúde, ele recomenda por idade. Teoricamente, até os 2 anos, o ideal é que não exponha nada. Não expor nada na tela. Não expor a telas até os 2 anos? Idealmente, não. Claro que estamos vivendo numa pandemia, tem a história do EAD. Inclusive, quando você conversa com neuropediatras, eles falam, não, esse EAD, que seria o ensino à distância, por conta acabou mudando um pouquinho o estilo das escolas. Você precisa da tela, né? Precisa da tela, então não entraria nessa recomendação. Quando é um ensino, infelizmente, por meio de telecomunicação, tudo bem. Mas se for só para jogo, brincadeira, essas coisas, 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, 6 a 10 anos, no máximo 2 horas por dia e de 11 a 18, 3 horas. As mães e os pais devem estar me matando, né? Porque falar porque você não tem filho, porque eu sei que dá um sossego e dá uma paz, né? Mas assim, acaba prejudicando muito nesse desenvolvimento. E é incrível como a gente atinge facilmente. Eu não sei se você já colocou no seu celular o controle de tempo de uso. Quando a gente põe o controle, por exemplo, se você colocar 1 hora numa rede social, Instagram, você vai ver que impressionante que às vezes nas primeiras horas do dia já aparece lá, você já usou 1 hora. E ali a gente consegue ter uma ideia da quantidade de tempo que a gente usa de uma rede social. Para quem tem filhos, essa questão do espelho, não é, doutora, da influência. Porque se o filho vê você o tempo inteiro interessado, ele vai pensar, opa, pera lá, se isso é tão bom, eu quero também. Eu quero viver todas essas belezas. É difícil eu conseguir ter esse controle com uma criança, porque realmente você comparou com uma formiguinha. A criança que tem esses estímulos musicais, nossa, vem cores, é uma explosão de informação, né? Ela é estimulada diferente. Por qual motivo ela haveria de querer ficar vendo uma formiguinha? Então, se ela não é estimulada a isso, ela não vai ter interesse. Isso, inclusive, ela quer, às vezes, a atenção do pai, e o pai tá lá, já fala. Então, ela acaba indo para outra coisa e também procurando a tela. Você citou também, doutora, a questão da iluminação, das cores de luz, né? Para a gente ter uma noção disso, é só ver alguns ambientes. Geralmente, quando você vai iluminar uma casa, você põe no quarto luzes mais amarelas e na cozinha, por exemplo, luz branca, que é onde você tem de ter mais atenção, mas o quarto é a hora de dormir. É incrível como isso reflete na nossa vida, não é? Você falou sobre as telas antes de dormir e o quanto isso atrapalha o sono das crianças. Me atrapalha demais. E por quais motivos haveria de atrapalhar, doutora? Como assim? A criança fica muito estimulada, muito alerta? Exatamente. A estimulação adrenérgica, ela fica excitada e o sono, ele... Imagina antes de toda a tecnologia, à noite ela escurece, né? Então isso, com o escurecer do dia, o nosso cérebro produz a melatonina, que é o hormônio do sono. Então ele entende, está na hora de dormir e começa já a fazer aquele mecanismo, desacelerar o organismo e tudo mais. Quando a criança está ali no estilo, na televisão, é barulho, é game, videogame, essas coisas, ela está estimulada o tempo inteiro. Então tem adrenalina, tem a própria luminosidade da tela que atrapalha. Então a criança ela fica mais agitada, para ela começar a induzir o sono, vai demorar muito mais. E às vezes, até após a indução, não vai ser aquela noite muito tranquila. Claro. Quer aproveitar para registrar isso aqui? Aproveita e tira uma foto, gente. Manda para a família, manda no grupo da família. Vou pedir a gentileza do Marcel, nosso diretor de TV, preencher a tela, que fica mais fácil até de quem quiser dar um print ou às vezes tirar uma foto. Pronto, tá aí, ó. Você tira uma foto para depois você poder lembrar, manda no grupo da família, conversa com o médico, mostra para o seu filho para entender exatamente. Claro, são sugestões, né? São recomendações. Se você conseguir levar em conta um pouco disso, pode melhorar a saúde mental das crianças. Doutora Stephanie Risch. Nosso primeiro dia juntas, então, adorei, mas amanhã a gente se vê de novo, né? Sim. Até amanhã, então. Bom dia. Até amanhã. Bom dia para você. Este foi mais um Correspondente Médica.